reforma do pronto-socorro. Então, nós estamos investindo com peso e com consistência no processo de saúde. E isso tem que ser feito no Brasil inteiro. Agora, tem problemas. Hoje, como é que você mantém um médico de alta complexidade, ganhando pouco, um cirurgião neurológico, ganhando 2, 3 mil reais? E, por outro lado, a gente não tem muitas possibilidades legais de modificar isso. Eu mandei o meu pessoal no Paraná estudar a possibilidade dos médicos de alta complexidade terem um salário diferenciado do que esta medicina de base, porque se recorre, então, à terceirização. Você não pode mudar o salário do nível universitário do Estado, porque se você mudar um médico, você tem que mudar todos os outros cargos. Sim. E daí o erário não aguenta. Mas nós estamos tentando resolver esse problema. O problema da saúde no Brasil é investimento. Agora, o SUS é bom. Vai aos Estados Unidos ver a porcaria do sistema de saúde para os pobres. Bom, o Obama quer modificar isso agora. O Obama está tentando modificar, mas a deles é péssima. O rico tem tudo, sim, o pobre não tem nada. Governador, vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui no Falando Francamente, diretamente de Brasília, e retornaremos em seguida. Aguarde. Voltamos aqui na Paraná Educativa, diretamente de Brasília, no programa Falando Francamente, a conversar com o governador Roberto Requião, candidato das bases do PMDB à presidência da República. Governador, estamos falando pontualmente de questões, aquelas que o Brasil necessita, uma reformulação, uma ampliação, uma continuação. Agora tem uma outra grave. Corrupção. Fazer o que diante da corrupção? Temos agora o exemplo acontecido aqui em Brasília. Bom, veja, em primeiro lugar, a grande corrupção do Brasil é o predomínio do capital financeiro. Eu acho terrível um deputado que vende um voto, que deixa de tomar uma atitude a favor de uma política global do país para liberar uma emenda que facilite a sua inútil reeleição, porque eles transformam num deputado inútil. Mas o grande crime é o crime do banco. O Banco Central, por exemplo, sem previsão no orçamento, sem prestar contas ao Tesouro, gasta na compra de dólares bilhões de reais e manda a conta para o Tesouro paga e ninguém contesta, e ainda inventaram que o presidente do Banco Central tem status de ministro e não pode ser julgado pela justiça comum. Agora, a corrupção é uma coisa terrível e ela vai calejando a prática da política brasileira, dos parlamentos em todos os níveis. E esse caso com o Arruda agora, sim, é uma coisa terrível. Os filmes são filmes absolutamente deprimentes. Mas o que vai fazer o DEM? Eu ontem repetia o Stanislau Ponte Preta. Restaura-se a moralidade ou todos se locupletem? Parece, até agora, a mim, que o DEM resolveu não restaurar a moralidade. Sim. Então, o que vão fazer? Absolvem o Arruda e rateiam o dinheiro? Mas parece que o Arruda ajudava muito o DEM nacional, né? Existem suposições, né, nesse sentido. Parece. Mas nós vamos ver o que acontece agora nas soluções. Mas você veja, é generalizado, foi para o Judiciário, foi para a Assembleia Legislativa, foi para o próprio partido, segundo esta suposição. O senhor acha Mas isso virou prática. Eles acham que isso é aceitável no jogo político, é uma imoralidade absoluta. No Paraná, por exemplo, companheiros meus me pedem para apoiar candidatos que eu sei que puseram a mão no erário para financiamento de suas campanhas. Não, Requião, você tem que apoiar. Mas como é que eu posso participar de um processo apoiando um candidato que normalmente não teria o meu voto pelo seu comportamento anterior? Essa é a questão, governador. Brasília é uma exceção, quer dizer, a roubalheira aqui é só aqui, ou isso está generalizado no país? Eu acho que pela falta de partidos programáticos, pela falta de discussão das bases que são puras, que querem modificar o país, que querem o melhor para o povo, a política vai se corrompendo
e estas coisas vão se transformando em prática pela absoluta ausência de punição. Agora, de qualquer forma, Brasília, outros estados e tudo, uma punição que é bom. Quem foi punido pelo mensalão? 2 deputados foram cassados, perderam os mandatos. Mas e por que o mensalão não retroagiu a Minas Gerais? Os negócios do governo e do Marco Valério. PSDB. PSDB. Então, é tudo uma questão de oportunidade. Você veja, eu era senador e todo mundo aqui falava da casa do HCL. Sim. Casa milionária, incompatível, segundo diziam, com seu rendimento. Só foram mexer nisso agora, anos depois. Anos Sim. depois, por quê? Porque valia a pena. O Senado tem 1.314 atos secretos, 12 ou 14 dos quais na presidência do presidente Sarney. Sim. E o Sarney se transforma na genie do Senado. Por quê? Porque em determinado momento passou a ser um apoiador do governo do presidente Lula. Então, é tudo um jogo de oportunidade, é um moralismo de ocasião. O senador Pedro Simon vive falando que o grande problema do Brasil é a impunidade. Nenhum criminoso grande de colarinho branco foi parar na cadeia até hoje. Eu pergunto ao senhor, tem saída isso? Tem solução? Eu não diria que o problema é do Brasil, é o problema do sistema neoliberal. Sim. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Recentemente puniram 2 ou 3. Teve um que foi condenado a 100 anos de prisão. 2 ou 3 na história dos Estados Unidos da América do Norte. Porque os outros são condecorados. Porque geralmente a vítima do roubo é um país que não é os Estados Unidos. Sim. Condecorados Como modelos e heróis da pátria. Ganham dinheiro, a ganância é premiada como uma virtude e os condicionamentos morais não existem. É uma coisa pesada, mas é do sistema. É do sistema. Como é que você pode imaginar que se sente um policial militar, um fiscal do Distrito Federal, depois de ver os videotapes do Arrudinha? Vai fazer a mesma coisa? Não, ele pelo menos vai achar que se ele é sério, ele está errado. Sim. Governador, outra questão. O Poder Judiciário no Brasil cumpre as suas funções? Cumpre com as mazelas que tem todos os outros. Não há, alguns juízes pretendem isso, uma diferenciação genética entre os parlamentares e os juízes. Eles têm a mesma origem genética. E tem distorções pesadíssimas, mas tem gente muito boa. Sim. Aliás, eu queria elogiar aqui a entrevista que você fez com o Gilmar Mendes. O presidente do Supremo. O Gilmar diz que ele fala demais, dizem de mim isso também. Sim. Mas a entrevista que ele deu a você aqui foi magistral. Você pode não concordar com alguma coisa, mas ele deu uma demonstração de conhecimento jurídico de primeiríssima categoria. Sim. Já que falamos do ministro Gilmar Mendes, uma das questões que ele abordou aqui foi dos meios de comunicação, da imprensa. O senhor está satisfeito com os meios de comunicação que tem aí no Brasil? O poder financeiro está comprando jornal, comandando o processo todo, né? Eu disse a você agora há pouco, o Estadão hoje é propriedade do Banco Itaú. Nós estamos ficando sem espaço para colocar as teses nacionais, as teses de interesse da população. O controle da mídia é pesadíssimo no Brasil, pesadíssimo. E de vez em quando os jornalistas falam em liberdade, mas falam na liberdade de expressão individual. Eles querem substituir o dono do jornal. O cara consegue um emprego no Estadão e diz, agora o Itaú não manda mais aqui, quem manda sou eu. Também não é assim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que abrir espaço para a opinião pública, para as pessoas, para a sociedade, a dita sociedade civil. Eu não concordo muito com essa história de sociedade civil, porque não existe a sociedade militar, mas que a sociedade como um todo se expresse. A liberdade pertence ao povo, ao leitor. À nacionalidade, ao leitor. Nacionalidade. Mas, governador, outra questão também fundamental, o assistencialismo. O senhor eleito, o senhor na presidência da República, é claro, continuaria o Bolsa Família, mas daria a ele alguma complementação? Eu, nesta linha de raciocínio, eu sigo o velho Guerreiro Ramos, um dos gênios da raça, extraordinário Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos propunha modificações, mas ele propunha a criação de novos modelos
que seriam estimulados à medida que o